Tu começou a fazer musculação, crossfit, caminhada e não sabe se tu tem que fazer pré e pós-treino, não sabe qual é o horário ideal, não sabe se tu precisa, não sabe o que consumir nesses horários, não sabe se tu te beneficia disso, então vem comigo nesse vídeo que hoje eu vou te explicar se tu precisa ou não precisa do pré e pós-treino. Se tu quer ganhar massa muscular e tu tá magro, talvez um pré-treino com um pouquinho de carboidrato, fruta, aveia ou até mesmo algum suplemento de maltodextrina, por exemplo, seja uma boa opção. E um pós-treino com whey, ovos e também uma fonte de carboidrato como aveia e fruta também seja interessante. Para ganho de massa muscular, o pré-treino de carboidrato é sim importante, é uma opção que vale a pena, e o pós-treino é mais importante ainda. Então, para ti que tem essa característica, o pré e o pós-treino sim são importantes. Se tu quer ganhar massa muscular, mas tu tem gordura para perder, o pré-treino a gente já tem que ter um pouco mais de cuidado. Tu tem que cuidar a quantidade e o teu tipo de pré-treino. Porque se tem gordura para perder, tu vai usar como fonte de energia a refeição que tu tá fazendo anteriormente ao treino. O pós-treino, neste caso, também é importante, principalmente dependendo do horário que tu faz, mas o pré-treino a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com a quantidade que tu vai consumir e o tipo de pré-treino. Se o teu objetivo é só perder gordura, talvez o pré-treino não seja tão interessante, porque a gente quer que tu use os teus estoques de energia e não tu consuma um alimento para usar aquele alimento como fonte de energia. O pós-treino, também dependendo do horário que tu fores fazer, ele vai ser importante, mas o pré é bem menos importante nesse caso. Se tu tem uma boa base alimentar, se tu já te alimenta bem, o pré e o pós-treino são mais importantes. Se tu já treina bastante tempo, o pré e o pós-treino também são importantes. Agora, se tu está iniciando o processo de reeducação alimentar, se tu está iniciando um tipo de atividade física, talvez o pré e o pós-treino não sejam tão importantes. Ele vai estar inserido na tua alimentação do dia. Então, por exemplo, talvez o teu pré-treino vai ser o teu café da manhã e o teu pós-treino o teu almoço. Eles não têm que estar exatamente próximos do horário que tu treina. Eles podem estar distribuídos ao longo do teu dia. Ele vai ser uma das refeições que tu já faz se tu está iniciando um processo de reeducação. Agora, é isso que a gente tem que entender, em que processo a gente está da reeducação, do treino, porque dependendo desse momento que tu talvez precise realmente sim mais do pré-treino. Que tipo de treino tu faz? Tu faz só uma caminhada? Como é que é o gasto calórico desse teu treino? É um treino de força? Tudo isso são coisas que a gente precisa considerar. Se o teu gasto calórico é alto, talvez tu precise. Se o teu gasto já é bem mais baixo, talvez tu não precise tanto. Qual é o horário que tu treina? O teu treino de manhã é muito cedo, tu vai ter que fazer um pré-treino líquido, ou tu pode usar a tua janta como pré-treino, porque tu vai jantar, vai fazer acúmulo de glicogênio, vai dormir e de manhã tu vai estar usando as tuas reservas de energia. Se tu treina muito cedo, se tu faz um treino longo, mais ainda que talvez um pré-treino líquido seja uma melhor opção. O uso do whey com uma fruta ou só uma batida, enfim. O pós-treino também é uma opção que vai depender do horário. Se tu treina de noite, o teu lanche da tarde pode ser o teu pré-treino e a tua janta o teu pós-treino. Tu treina no meio da tarde, no almoço pode ser o teu pré-treino. Então, a gente sempre tem que pensar qual é o objetivo e que tipo de treino tu faz. Porque se tu já tá, como eu falei antes, num processo de reeducação, tu não precisa exatamente inserir uma refeição. Tu pode usar uma das refeições do teu dia como pré ou como pós-treino. E pra gente terminar, pessoal, o que a gente tem que entender? O pré-treino, ele é uma refeição só para fazer com que tu desenvolva um bom treino. Se tu desenvolve um bom treino sem precisar do pré-treino, talvez tu não precise de um pré-treino imediato, que eu quero dizer. Porque, na verdade, tu pode estar treinando no meio da tarde e usando a refeição do meio-dia. Então, o pré-treino imediato, ele é uma refeição só para tu desenvolver um bom treino. Se tu desenvolve sem ele, talvez tu não precise, com exceção do ganho de massa muscular, que talvez tu precise mesmo que tu desenvolva um bom treino sem ele. O pós-treino é uma refeição que eu considero mais importante porque ela é uma refeição de construção, ela é uma refeição de recuperação. O pós-treino, ele é uma refeição que eu acho que a gente tem que dar mais importância do que o pré. E a maior parte das pessoas sempre me perguntam de pré-treino, né? O pós-treino é uma refeição, sim, que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado e que também ela tem as mesmas características do pré,
que horas que tu vai fazer, que horário que tu treinou, que tipo de treino que tu faz. Então, eu sempre digo, tudo da nutrição depende. Aqui eu tentei elencar quais são as possibilidades que a gente tem de pré, de pós, se vocês precisam, se não precisam. E aí a gente vai tentando entender dentro dessas possibilidades onde é que vocês se encaixam nisso. Se tu gostou desse vídeo, se tu te identificou com tudo que eu falei, te inscreve no canal, ativa as notificações que tu vai receber sempre as mensagens que tem vídeo novo ali.